Depois as crianças vêm louvar até que ela chega. Sem feiros kids vai louvar. Em Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Nós vemos aqui que isso ainda pode acontecer em nosso meio, Basta que a gente peça ao Senhor, porque o Senhor ele está pronto para dar aquilo que a gente pede, E se você ainda não recebeu nessa unção, ainda há tempo, de receber ainda, Então nós vamos ouvir as crianças até que a irmã Nilza chegue, Bispa Nilza chegue. Glória a Deus. O grupo de crianças da igreja é do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, tua graça tem nos alcançado, Pai. Glória a Ti. Aleluia.
feiros que DVD e vamos dar, né, para ter assim recordação desse culto. Vamos ouvir a matriarca Naí, tá com a oportunidade. Aí pode falar alguma coisa para ela, que vai, depois nós vamos fazer um DVD para ela, para onde ela estiver, para onde ela for, ela se lembrar desse culto. Amém. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjo aqui chegou. Amém. Dá as mãos ao Pai do Senhor. Amém. A irmã Nilza, né, a irmã que eu tenho que beber, quero muito bem, irmã Nilza. A mulher da irmã Nilza foi criada, nascida aqui, criada aqui, toda ajudando aqui na igreja. Eu acho muita parte da irmã Nilza, viu, irmã Nilza? Eu peço para a irmã Nilza que vai com Deus, Deus acompanhe. A gente não quer que vá, mas a obrigação sua de ir. Então você vai, está no seu pai, e não esquece de procurar a igreja para seguir com sua família. Ou se ela criou seus filhos, deixa sair. Mas depende, porque é que eu começo crescendo também, né, irmão? Aí, mas Deus abençoa, e Deus segura sua família dentro da igreja. E a irmã Lídia vai ter muita bênção para lá. Ela vai contratar aqui a bênção para ela lá. Foi dobrada. Em nome de Jesus, viu, mano? E eu sou uma outra assim, Nilza, não é grande, bonita não, mas quando a Nilza pegar ela lembra de mim. Aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, obrigada. Deus abençoe, obrigada. Glória a Deus. Eu tenho a dúvida, né? Ela falou que eu lembrar dela, com certeza, né? É 7 anos de convivência, é 7 anos realmente, até as crianças chamam ela de vó, né? Nós chamamos ela de vó. E é muito bom, né? Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Agradeço a sociedade, então, Jesus. Já foram ali no meu ouvido, né, falar que não só a bispa Nilza que vai embora, mas as crianças também vão, né? A gente também, nós falamos dela porque ela ficou aqui 7 anos, né? Mas vocês também vão sentir falta, né? Da cara e das crianças. Ela já foi ali no meu ouvido, nessa mãe que vai embora. Então vamos ouvir a bispa Lia, né? Falar algo. Tá. O lindo coral de anjo que chegou, vieram acompanhados do meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma noite de bênção, mais uma noite maravilhosa, né? Na presença do Senhor. E eu quero dizer para meus irmãos, né? Eu estou feliz, né? E também estou um pouco triste. Chora, pode chorar. Sempre. Quero dizer para os irmãos que a bispa Nilza foi uma irmã muito maravilhosa, né? A gente congregou muito junto, trabalhamos nós duas juntos, né? Como dirigente, graças a Deus, a gente não teve problema nenhum, a gente combinou muito bem, graças a Deus, e agora ela vai embora, né? Que Deus abençoe ela, né?
porque ela vai para lá com a família dela, né? Ela tem os filhos dela, então tudo bem, a gente vai achar muita falta nela, nas crianças. A gente vai acostumando aqui com as crianças. E as crianças foi na minha, das minhas sobrinhas também, né? Foi da minha mãe, de casamento, então a gente vai achar muita falta nela. Mas que Deus abençoe ela, os filhos dela, que ela seja muito feliz e não esquecer de nós, né? E também quero dizer que ela tem uma grande irmã, né? Porque nós somos do grupo de intercessão, graças a Deus, nós trabalhamos junto, né? Todas as bispas, graças a Deus, pastor Júlio. Então a gente vai achar muita falta nela. E ela lá, os dias do culto, ela intercede por nós e nós intercedemos para ela, porque e que Deus abençoe ela e guarde ela e ela não esqueça de ir para a casa de Deus. As crianças que elas também não podem esquecer. Em nome de Jesus. Agradeço porque não está na Jesus. A bispa do Dulcinea está com a oportunidade. A bendição da igreja, meu Pai do Senhor, também quer dizer para a nossa... Primeiro eu vou falar para as crianças, né? As crianças, adolescentes, que vocês me perdoam, né? O que eu fiz para vocês, que eu fui um pouco chata com vocês, né? Mas vocês me perdoam e que vocês, uma jovem pastora, missionária, cantora, que nós ainda vamos saber da notícia aqui que vocês cresceram muito lá espiritualmente e que Deus prepara para vocês um grupo de jovens abençoado, um grupo de criança abençoado, que vocês possam ser regente, a nossa irmã Karen possa ser regente do grupo de criança, grupo de adolescente, né, porque ela já tem a experiência, e eu creio que Deus já está preparando para vocês lá o ministério para vocês, né, que vocês sejam bênção na mão do Senhor, que chegando lá vocês dêem bom testemunho, para que todos possam ver, aleluia, Jesus, como vocês saíram do ministério abençoado e foram abençoados para lá no nome de Jesus. Também a nossa irmã Bispa Nilza, que Deus abençoe muito a vida dela ricamente, que aonde ela estiver, ela possa estar lembrando de nós e nós dela também, com certeza, né? E que Deus venha ajudar ela em todas as áreas, porque foi uma obreira esforçada na obra, né? Cuidava, zelava da casa do Senhor. Aleluia, Jesus foi como assim Dorca, né? Foi como exemplo de Dorca. Ela cuidava, a Bispa Nilza cuidava da casa do Senhor, as louças, se preocupava para lavar as nossas louças. Agora nós vamos ter que se virar, né? Para lavar a nossa louça quando nós jantar, né? Aleluia, Jesus. Mas que Deus venha abençoar ela ricamente, que ela venha ser mais usada na mão do Senhor e que Deus a acompanhe, que chega lá na Bahia, que vai ser bênção e vitória em nome de Jesus, amém? Eu não tenho uma lembrança muito boa, recordação para dar para ela, mas o que eu tenho aqui é de coração, que eu vou estar dando para ela, aleluia, Jesus, que é coisa útil, né, para nós que somos dona de casa, aleluia, Jesus. Então, que Deus abençoe a senhora, Bispa Nilza, que a senhora possa fazer uma viagem feliz, que Deus acompanhe, livra todos os acidentes em nome de Jesus e vai na paz do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a Bispa Dulcinea em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir também a Bispa Midian. Ontem, né, ela fez uma janta muito boa, né? Ontem ela se despediu da igreja e hoje a igreja se despede dela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oi, gente, então vai ser bem assim. Vou falar primeiro para a Bispa Nilza, né? Que eu quero agradecer tudo que ela fez pela gente, né? E tudo que ela fez por cada um de nós que estamos aqui, né? E que ela, também o que ela fez pela igreja, né? Que ela não apenas se desempenhou para estar sendo dirigente da nossa igreja, como ela sempre estava disposta a ajudar cada um de nós que precisamos, né? Como ela sempre esteve disposta a nos ajudar em oração, a nos ajudar em alguma coisa que nós precisamos. Sempre que nós precisarmos, nós podemos estar contando com ela, que ela sempre teve o bom ânimo e o esforço para poder ajudar cada um de nós, né?
Então eu quero agradecer ela, tudo que ela fez pela gente, que a senhora me desculpe alguma coisa que eu falei para a senhora, alguma coisa que eu fiz que a senhora não gostou, né? Que a senhora me desculpe e que a senhora tenha uma viagem boa, que a senhora fique bem lá e que a senhora se divirta por lá com seus cavalos, com as suas coisas lá, né? Que é diferente daqui, com seus cavalos lá, com seus negócios lá de colher café, que a senhora colha muito café e manda aqui pra nós, que minha mãe e o Melk estão a tudo. Agora eu vou falar para as crianças, né? Olha, vocês me perturbaram esse tempo todo, estão sabendo? Aí agora, quando vocês foram embora, vocês ficaram um pouquinho quietinhos. Mas, mesmo assim, quero que vocês saibam que eu gosto de vocês, que eu nunca vou esquecer de vocês, né? Porque eu tanto vocês me perturbaram, ficou aqui na minha mente, entendeu? Mas eu gosto de vocês mesmo. Não queria, né, que vocês fossem embora, mas fazer o que, né? É tudo pela permissão de Deus. E se Deus está permitindo que vocês vão, é porque Deus tem uma obra lá para vocês. E também quero falar para a Karen que... Eu também quero falar para a Karen olha, ela sabe que eu gosto muito dela e ela sabe que eu vou sentir a falta dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ó Pai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por mais que todas as vezes que ela saiba que a gente brigou, mas sempre, toda vez que a gente brigava, a gente sempre tinha os momentos felizes, né, que a gente teve aqui na nossa igreja. Ou então, quando a gente sempre estivemos felizes, quando a gente estava junto, né, e espero também que ela nunca se esqueça da gente, assim como nós vamos esquecer dela. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E também eu quero falar pro Kelvin que eu também gosto muito dele e que também nós vamos sentir muita falta dele, né? Que nós vamos sentir falta de todos vocês, mas que vocês também não se esqueçam da gente, porque eu também gosto muito de vocês e quero continuar tendo contato com vocês, e essa amizade que eu tenho com vocês espero que nunca termine, por mais todas as vezes que eu fui chata com vocês, que eu briguei com vocês, mas nós vamos lembrar somente dos momentos de alegria, né, que nós tivemos aqui na igreja ou então fora da igreja. Então espero que vocês tenham uma boa viagem, que vocês sejam felizes lá, que nós vamos ser felizes aqui e vamos continuar falando com todos vocês. Amém. Nós todos, né, até ontem nós estávamos fortes, né, mas a cada dia que passa, né, cada hora, né, a gente vê que vai se aproximando mais, né, porque ela, né, ela foi muito útil aqui, né, a todos nós, né. Eu creio que sempre há algo, né, que a gente fala, né, às vezes a gente fala e não pensa, né, mas que eu creio, né, que o Senhor já limpou isso tudo, né. Eu falei assim, amanhã eu vou ser forte, não choro, né? Mas, né, nós sabemos que sempre quando há uma perda, né, a gente fica assim mesmo, né, fica triste, a gente vai achar falta dela, né, porque ela nos ajudou muito aqui, né, quando a gente ia em algum lugar, né, falou, irmã Nilson, nós já estamos indo, né, a senhora abre lá a igreja, né, e ela nunca disse não, né,
sempre ela estava pronta para ver, né? Para quando a gente, não é que os outros irmãos não servem, né? Mas é que os outros irmãos vão estar conosco, né? E ela está indo embora, né? Vai fazer muita falta a nós, né? A Kari também, né? O Kaique, todos eles, né? Vai fazer muita falta a nós, né? Mas o dia que ela quiser vir, né? Ela vem também, né? Porque ela vai embora, mas não está morta, né? Ela pode vir aqui, né? Então, né, que eu também, né, peço desculpa aos filhos dela, né, que muitas e muitas vezes eu achei ruim com eles, né, mas que isso não foi porque eu não gostava deles, né, mas foi para que eles ficassem na igreja, né, ficassem quietos na igreja, né, todos nós que quando eles começou a vir na igreja, né, eles ficavam andando, ficavam conversando, né, e isso foi bom, né, a eles, né, porque eles estavam calmos, né, um pouco calmos mais, né, mas todos vocês faz falta a nós, né, não é só a irmã Nilza, não é só as crianças, mas todos, né, então, né, até ontem, né, todo mundo estava forte, ninguém não esboçou nada, né, mas hoje nós vemos, né, que quanto mais o dia chega, né, mais e mais nós estamos tristes, né, porque quanto mais perto chega o dia, né, aí a gente vamos ver, né, que a dor de ir embora é triste, né, então nós vamos ouvir também a irmã Regina, né, porque ontem ela veio, mas não disse nada, né, mas hoje ela pode falar tudo para a irmã Nilza, né. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Olha, eu não tenho muito o que falar porque eu vou com ela. Mas é uma pessoa que eu gosto muito. Nascemos praticamente, criamos juntos, estou na mesma cidade, vizinhos. E é uma pessoa que eu gosto demais. Não só ela, como as crianças. As crianças me acham chata, mas eu amo elas sabem. Mas é assim, ela vai me fazer falta só por poucos dias. Mas eu também já estou indo. É só uma semana após eu já estou indo, mas eu agradeço tudo a ela e eu fico muito feliz por ela estar na presença do Senhor. Porque tudo que a gente tem é a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor não somos nada. Né? E eu fico muito feliz, tanto ela como as crianças. E agradeço a todos. Muito obrigada pela palavra. Obrigada a todos. Também o pastor Del também está com oportunidade, pastor Del. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Só da igreja do Senhor. Amém. Não tenho muito o que falar também, não conheço muito bem a irmã Nilza que está indo embora. Né? Estou conhecendo ela hoje, né? Bom, gente, é difícil, né? A Midian veio aqui, começou a chorar, eu chorei ali também, né? Me emocionou bastante. Irmã Nilza, obrigado por você ser fiel. Vieram muitos para cá, mas não foram fiéis. No começo da caminhada, na metade da caminhada, debandaram. A senhora não. Chegou. Kelvin, cadê você? Eu. Obrigado, eu. Valeu, hein? Trouxe a mamãe para a igreja, os irmãos. E olha, a senhora veio e foi fiel ao apóstolo, à bispa e a todos nós. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ser fiel até o fim. E a recompensa, diz o Senhor, vai ser a coroa da vida.
E a senhora, pouco tempo que esteve aqui em São Paulo, né? Quantos anos é mesmo? O irmão se converteu? Mais 7 anos. Ficou do começo até o fim. A senhora só está saindo agora porque tem que ir mesmo, por causa da família, lá no meio da sua parentela, na Bahia. Mas você vai debaixo de um envio, da bênção do apóstolo, da bispa, sobre a nossa bênção, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você vai ser uma bênção tremenda ali na Bahia, vai causar uma revolução espiritual ali, entre os teus familiares, amigos, parentes, na região, aonde você colocar o pé nas tuas plantas, Deus vai fazer um milagre ali, vai realizar uma obra em nome de Jesus. Mas obrigado, você foi fiel, irmão. Você foi fiel. Não deixou o apóstolo, não deixou a bispa sozinho. Ficou até o fim. E Deus ama as pessoas que são assim. Essas pessoas a gente pode confiar, pode botar fé. Podemos contar. E como a bispa já falou, o apóstolo não falou ainda, mas ele vai falar ainda. Mas as bispas, as pastoras que estão aqui, não só tem bispas, né? Não tem pastores, né? Todas bispas. E o pastor, perdão aí, viu, pastor? O pastor Reinaldo de Loreto, daqui a pouco ele vai falar também, hein? Segura aí, hein? Então, o que acontece? Olha, ele está se escondendo de trás do celular ali. Mas olha, Karen, Kelvin, que o resto é criançada. Que Deus abençoe para dizer para vocês: jamais se aparte do caminho do Senhor. Viu, crianças? Permaneça na presença do Senhor. Vá para a igreja com a mamãe, ore com ela, batalhe pelo reino de Deus. Care você que já tem o dom, sabe, da regência, exercite isso lá na Bahia. Aonde você estiver, na igreja que você estiver, se não tiver um grupo de criança, toma iniciativa, não espera ninguém, toma iniciativa, vai lá junto o grupo de criança, começa a ensaiar, a reger elas, toma iniciativa, não fica esperando não, põe em prática esse dom que Deus te deu e conduz as crianças lá no caminho do Senhor. Mídia, chorou, vai para longe, não sei o quê, mas tem um Facebook, tapa na lata, toma lá e dá cá, qualquer momento, qualquer instante. Então vocês vão poder se conversar, tá vendo a foto, pode mandar videozinho, entendeu? Então vocês só não vão estar juntos, mas vocês vão estar podendo, todo dia, se vocês quiserem, estar conversando. A irmã Nilza também, as crianças. Então graças a Deus por isso. Eu tenho você lá, viu, moça? Lá no meu Facebook, tá? De vez em quando a gente vai trocar umas ideias lá, através do Face, beleza? E não se esquece, acesse sempre o Refúgio Moriá, aproveitar e fazer a propaganda, né? Acesse sempre o Refúgio Moriá, acompanhe nossos vídeos, tá? Os nossos flyers lá, toda a programação do ministério, tá bom? Ore por a gente, que a gente vai estar orando por vocês. Irmã Nilza, você é uma bênção. A senhora sabe que eu gosto da senhora mesmo, de verdade, né? O amor em Cristo. A senhora é uma bênção, né? Não sei se a senhora gosta de mim, mas eu gosto da senhora, viu? Eu vou continuar orando pela salvação do teu esposo, em nome de Jesus, tá? Para que sua casa seja uma casa abençoada na presença de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Gente, quando começou aqui, eu fui lá no escritório lá, né? E eu sentei um pouquinho lá, enquanto os irmãos estavam cantando, eu estava sentado lá na cadeira, lá só sentei, né? E fiquei lá meditando um pouquinho, né? Estava pensando em algumas coisas aqui, mas não dá para, né? Mas que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu gostaria, não é o final não, e nem é o meio, creio, né? Mas eu gostaria de fazer uma oração em nome de Jesus, nesse momento. Se a irmã Nilza e suas crianças, seus filhos puderem vir aqui, em nome de Jesus, vamos estar orando. Eu sei, apóstolo, me desculpe, né? Eu sei que o senhor vai fazer isso, né? Mas eu gostaria também de fazer uma oração por essa família, em nome de Jesus.
Amém? Amém. Glória a Deus. Nilza e suas heranças, suas bênçãos, né? Amém. Pai, aponte, estique suas mãos para essa família, em nome de Jesus. Vamos estar abençoando a vida delas, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Senhor eterno, nós entramos dentro da Tua presença. Senhor, eu quero colocar diante do Teu altar, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, essas vidas aqui, a irmã Nilza, Senhor, seus filhos, suas filhas, Senhor, que as mãos do Senhor sejam sobre esta família, Pai, muito obrigado, Senhor, por ter, Senhor, trazido esta família para estar conosco, Senhor, e por todo esse tempo ajudando aqui na Tua obra, ajudando o apóstolo, a bispa, fiel, Senhor, fazendo tudo aquilo, Pai, que foi determinado que ela fizesse, Senhor, sempre à disposição, Senhor, do Teu reino, da Tua obra. Senhor, o Senhor viu a fidelidade dela aqui, Senhor, o Senhor viu o esforço dela, Senhor, para fazer o Teu querer. Senhor, que a bênção do Senhor seja contínua sobre essa vida, sobre esta família, Pai, e que o Senhor, Pai, esteja levando ela debaixo da Tua bênção lá para a Bahia, Senhor, juntamente junto das suas famílias, dos seus familiares, dos seus parentes, Senhor, que ali ela venha ser um instrumento de bênção, Pai, que seja uma guerreira, continue sendo, Pai, uma guerreira, Pai, e que ela, Senhor, continue, Pai, semeando lá na Bahia, plantando, Senhor, Pai, no nome de Jesus, para que possa para que possa lá nascer várias árvores frutíferas, Senhor, ou plantas, Senhor, frutíferas lá, através da semente que ela vai estar semeando por lá, Senhor, entre a família dela, os amigos, parentes, até entre aqueles que ela não conhece também, mas que o Senhor vai colocar diante dela, vai dar oportunidade para ela semear, meu Deus, semear a Tua palavra, a palavra que cura, que restaura, que vivifica, Senhor, e que esta semente, Senhor, seja multiplicado lá na Bahia, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esta família, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos nesta noite, em agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Agradecendo a oportunidade. A amiga da Kali também quer oportunidade, né? A amiga da Kali. Boa noite. Bom, primeira coisa eu queria falar para Nilza. Nilza, obrigada por tudo que você fez para mim e meus irmãos. Que Deus te abençoe, que dê tudo de bom para você, para os seus filhos, que eles melhores, né? Eu queria mandar uma mensagem pra cá. Cara, eu sei que você, pra mim, é minha melhor amiga. Mas eu nunca vou esquecer. Você está dentro do meu coração, eu nunca vou esquecer. Você sabe muito bem, eu nunca vou esquecer de você, nem dos seus irmãos, principalmente da sua irmã, principalmente da sua mãe. Eu nunca vou esquecer de vocês. E eu queria agradecer por tudo que vocês fizeram para mim e para minha família. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Vamos ouvir também o pastor Reinaldo, né? O pastor Reinaldo está com oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, irmã Nilza. O que vamos falar sobre a irmã Nilza? Tudo já foi dito. Quase tudo. Mas, irmã Nilza,
Hoje o Senhor nos remete a pensar da seguinte forma: qual é a minha parte que a irmã Nilza vai levar para a Bahia? Será que a irmã Nilza está levando a minha melhor parte? Eu pratiquei o que Cristo nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje o Senhor nos remete a pensar como servos de Deus. Qual é a parte nossa que a irmã Nilza vai levar? Nós temos certeza que demos a melhor parte para a irmã Nilza? Se não fizemos isso antes, irmã Nilza, hoje tenho certeza que todos nós estamos olhando para dentro de cada um e tenha certeza que, em nome de Jesus, hoje a senhora leva a nossa melhor parte. Nós temos muito para lhe agradecer e temos te dado pouco. Nós temos que agradecer a tua atenção às coisas do ministério, a atenção à nossa vida pessoal, o carinho dedicado a todos nós. E nem sempre nós fomos assim, nem sempre nós somos precisos nessa parte, mas a irmã foi. É claro que cada um tem os seus erros, tem os seus acertos, porque quem nos corrige é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem nos corrigido, tem nos melhorado. Então saiba, irmãos, que hoje nós não sabemos de verdade se nós se livramos da irmã Nilza ou se perdemos a irmã Nilza. Nós não temos certeza. Mas o Senhor nos recorda da seguinte maneira: eu ganho com esta minha serva, a irmã Nilza. Eu ganho. Porque aqui nesse ministério eu a instruí, aqui nesse ministério eu a formei, e agora eu preciso dela em outras paragens. Se vocês não ganharam com a irmã Nilza, o Senhor diz: eu ganho. Porque tiro daqui do ministério de vocês uma serva preparada, uma serva revestida do meu espírito, para trabalhar em terras áridas, mas não áridas de terreno, áridas de almas. Porque eu tenho uma promessa na vida dela: ela e todos da sua casa me servirão, assim diz o Senhor. Então, irmã Nilza, depois disso o Senhor nos dá a certeza: nós não estamos perdendo a irmã Nilza, nós estamos estendendo o ministério. O ministério está crescendo com a saída da irmã Nilza. E não é uma saída definitiva, não. Não pense, irmã, que é uma saída definitiva. Por quê? Porque a irmã estará sempre com o ministério no coração. Esteja servindo em qual seja o ministério que o Senhor irá colocar nas mãos da irmã, será com a mesma dedicação, com a mesma formação. Então hoje, nós aqui no ministério, temos que louvar e agradecer a Deus pela presença da irmã Nilza no nosso ministério. E hoje, exatamente hoje, nesse exato momento, nós, do fundo do coração, na presença do Senhor Jesus, irmã Nilza, nós te pedimos perdão por todos os nossos erros cometidos contigo, e que o Senhor seja contigo na tua viagem, em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Reinaldo.
Vamos ouvir também o apóstolo, né? Glória a Deus. Apóstolo, tá com a oportunidade. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. São momentos, né, difíceis, mas são momentos de decisão na nossa vida. E existem momentos que são momentos decisivos que nós devemos estar preparados, né? Atos capítulo 13. Já choramos. Não choramos a perca, né? Mas choramos a saída. Não é a saída do ministério, não. Choramos a saída de estar próximo, né? E com certeza, como disse o pastor Reinaldo e os demais irmãos, o ministério continua. Glória a Jesus. Quem sabe em breve ela abre lá uma porta dos ceifeiros, né? Porque ainda estava comentando hoje com um amigo meu. Aquele que é chamado para liderar-nos, nunca ele vai querer ser liderado. Porque a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, o Senhor disse ao profeta Ezequiel: desde o ventre da tua mãe te chamei por profeta. Então, até mesmo no mundo secular não se forma líder, mas o líder já nasce. Aquele que nasce para liderar, ele sempre será líder. E quando sai da liderança, ele vai sempre brigar para voltar à liderança. Por quê? Porque ele já nasceu líder. Atos capítulo 13, porque nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 8, versículos 6. Vou começar do 4, fica melhor. Atos 13, versículo 4. 13 e versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram na Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunham-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí a mão está sobre ti do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem guiasse pela mão. Amém? Essa palavra aqui fala a respeito de Paulo e Barnabé. Tiveram uma caminhada juntos, né? Como nós também tivemos uma caminhada junto com essa família. O Kelvin, nosso irmão Kelvin, como já disse o pastor dela, veio para a igreja, trouxe a família, depois de um bom tempo deu uma parada, sumiu, e depois ele tomou uma decisão, voltou, né? Voltou e
permaneceu firme até agora. Deus abençoe a vida da Bispa Nilza, a vida do Kelvin, da Karen, Kailane, Kaique, Kathleen, né? Que Deus abençoe a vida deles todos, e que nessa ida, irmãos, que não seja uma ida de perca, né? Mas seja uma ida sim de ganho na obra, de ganho para nós, porque ficou o exemplo, ela já vai levando também aquilo que nós podemos passar para ela, e aquilo, irmãos, que nós não conseguimos passar, que o Senhor passe, né, por essa jornada, e que lá na Bahia ela faça como Paulo e Barnabé, né? Que lá ela possa ter a luz da palavra de Deus para conduzir as pessoas, para dirigir as pessoas que eu estive no Nordeste, e lá, irmãos, quem comanda lá é o Principado do Francisco, né? É o Francisco que comanda lá. E ela já vai sair daqui debaixo de um governo com autoridade para lutar contra esse principado que está lá na Bahia. Com certeza, irmão, não é uma ida só simplesmente para viagem. O apostólico, ele não vai viajar, ele não vai se mudar. O apostólico, ele tem um propósito de Deus, ele tem um direcionamento de Deus, e por isso muitas vezes nós não perdemos, nós ganhamos, porque se não fosse, alguém teria que ir, e é melhor ela ir. Sabe por quê? Porque a família dela está lá ela já tem tudo, então fica mais fácil do que nós irmos, porque se nós formos, eu já estive para lá e eu não tenho ninguém lá, e aí é difícil. Lá não se ganha dinheiro, lá não tem dinheiro, a terra é difícil, lá é seco, lá é um problema com o negócio de empresa, é um problema sério com o negócio de sustentação ou sustentabilidade da família, mas ela já tem uma família lá estabelecida, já tem uma família, se fosse dizer, né, bem de vida, que não vai ter problema em questão de finanças, né? Então que Deus leve a Bispa Nilza, ela já entrou como membra e está saindo como bispa, e o bispo, irmãos, ele é para comandar uma região, né? Ela já vai debaixo de uma autoridade de comando, uma autoridade de força, e talvez nós aqui estamos aqui entre bispos, pastores, apóstolos, fica tudo mais fácil, né? Quando não pode, o outro pode, mas ela para lá tem que iniciar uma nova etapa, né? Só tem ela de bispa, até para arrumar uma outra colega bispa, até ela começar um trabalho como bispo. Isso vai levar tempo, né? Vai levar tempo, e o pastor Reinaldo disse, né? É um trabalho árduo, né? É cavar em terreno de pedras, né? E quem sabe as lutas, as aflições que ela passou aqui foi para que se preparasse para esse tempo, é verdade, né? Quem sabe as lutas, as aflições que ela passou aqui é para estabelecer as forças, né? Forças espirituais para que pudesse vencer. Então que Deus em Cristo, né? Que Deus em Cristo venha abençoar a vida da Bispa Nilza. Nós vamos estar orando por ela. Pega lá no sofá primeiro, no carro, pastor. Nós vamos estar orando por ela. Vamos estar depois trocando o sofá para a saída deles. Está lá atrás. Acho que está debaixo de uma madeira branca, uma sacolinha preta. E vamos estar orando, né, por essa família, porque eles estão indo, e com certeza uma parte nossa está indo também, e uma parte deles está ficando, né? Nós ficamos no ministério 28 anos, e sair de lá, moço, foi difícil, né? Foi difícil. A gente saímos, mas ainda ficou uma parte nossa lá, né? E uma parte deles vieram com a gente.
Por isso que muitas vezes eles, em algumas decisões, eles ainda chamam a gente, convida a gente, pergunta para nós. Em algumas decisões ele ainda faz isso. Eles ainda fazem isso. Por quê? Uma boa parte deles acabou vindo com a gente. E uma parte nossa ficou lá. Por isso quando eles chamam a gente volta, porque não tem como não ir. Foram 28 anos. Mexendo aí, já. Foram 28 anos estando lá, né? Foram 28 anos convivendo juntos. Foram 28 anos lutando juntos. Foram 28 anos tendo resposta juntos, né? Então, o Bispo Anúncio ficou aqui 7 anos, né? Se batizou aqui, os filhos cresceram aqui, eles eram todos muito pequenos, né? E o Senhor deu a vitória, amém? Então nós vamos estar orando pela família. Não achou? Está lá no saquinho. Nós vamos estar orando, né? Orando pela família. Deixa o Kaique chegar. Nós vamos estar orando pela família. Agora nós temos aqui um kit, né, dos ceifeiros em marcha para entregar para a Bispa Nilza. Glória a Deus. Não entrega, pode entregar. Nós temos um kit aqui que tem os DVDs, que já foi quase 10 anos que ela pediu, mas saiu, né? Nós temos aqui um kit de DVDs dos cultos, né? Daqui, cultos do Monte. E temos também ali uma camiseta e uma toalhinha de rosto, né? E a mochila do saquinho dos ceifeiros, para Deus, para levar, para continuar o trabalho lá, né? A Bíblia diz que tudo aquele que planta um dia colhe. Então ela está indo com o kit completo dos ceifeiros e levando no coração todo o ensinamento da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Isso não é para ela guardar, não é para ela dizer assim, olha, eu tenho, não, é para ela usar, né? O que a Karen aprendeu, o pastor Del já disse, né? Que a Karen aprendeu, aqui ela podia até brincar muito, né? Mas lá ela tem um trabalho sério para fazer, que é conduzir os irmãos dela, né? Obrigado, conduzir os irmãos dela e também formar os adolescentes e os jovens de lá, né? E os irmãos dela que são o kids ainda, são crianças, né? Tem a obrigação de formar as crianças lá, né? Kailane acabou a brincadeira, né? Acabou as brincadeiras dela, porque agora ela tem a obrigação de formar as crianças lá, né? Aqui ela podia brincar, correr, assistir televisão, ir para onde quisesse, mas lá ela tem a obrigação de formar as crianças lá. Kailane, Kaique, a Kathleen é a que mais trabalha aqui das crianças, né? Ela sabe dançar direitinho, ela sempre dançou direitinho, sabe fazer direitinho, e agora os demais precisam agora saber que aqui em São Paulo vocês brincaram, mas agora vocês vão lá para a Bahia, acabou a brincadeira. Agora lá é sério, porque só tem a mãe de vocês e a mãe de vocês só tem vocês lá para estar ajudando, né? Nós não podemos fazer nada daqui, irmãos, pela internet, pelo Facebook, pelo MSN, por telefone, não tem como nós fazer nada aqui. O que nós podemos fazer é só aconselhar, tá auxiliando, né, orientando, mas fora disso vocês têm acesso ao site, então nós não tem como fazer muita coisa daqui. Agora a obra é com vocês, né? É Deus e vocês. Nós vamos ficar por aqui e esperando, né? Esperando o dia que nós inaugurar as igrejas, né? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Chamar a família aqui, a família da Bispa Nilza. Vamos orar. Vamos orar, depois nós vamos tocar no chofar para despedir essa família, né? Em nome de Jesus. A igreja estende sua mão para cá. Vamos estar orando. No kit também tem o óleo, né? Tem um azeite, né? Amém, glória a Deus. Nós estamos indo porque Paulo e Barnabé
Paulo e Barnabé foram enviados. Eles não vão só mudar, mas não estão saindo do ministério, eles vão mudar de cidade. E para mudar de cidade, precisa ter o envio do Senhor. Não, pode deixar para cá. Precisa ter o envio do Senhor. Então nós vamos enviá-los, né? Essa oração é de envio. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos em tuas mãos, Senhor Jesus, a vida, Pai, do nosso irmão Kelvin. O enviamos, ó Pai, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, debaixo da tua autoridade, Senhor. Aqui, Pai, no que ele aprendeu, o que ele viveu, Senhor Jesus, que ele possa utilizar ali naquela cidade, na Bahia, Senhor. Usa a vida desse moço, Pai, como instrumento de louvor e adoração ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, apresentamos também, Pai, a irmã Karen em tuas mãos. Leva, Pai, essa moça em paz e segurança, debaixo do teu envio, Senhor, que o Senhor possa usá-la para levantar grupos de jovens e adolescentes. Ó, Pai, direciona, Pai, a vida dela, Senhor, debaixo do peso da tua palavra. Que haja, Pai, responsabilidade, graça, poder, unção e ousadia em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Pedimos também, Senhor Jesus, pela Kathleen, Senhor, toma essa criança, Pai, em tuas mãos. Meu Deus, assim como ela tem dançado bem aqui, Pai, que ela possa continuar dançando bem lá, preparando para as crianças no ministério da dança. Pai, levanta ela com graça, com autoridade, Senhor, para que faça a diferença naquela terra, Senhor. Em nome do Deus de Israel, Pai, apresentamos em tuas mãos também, Senhor Jesus. Ó, meu Deus, a Cailane, Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha, ó Pai, transformar o coração dela, tirando, ó Pai, todo o nervosismo, todo o mal, todo o embaraço na vida dela, ó Pai, em executar a obra. Meu Deus, que caia por terra, ó Pai, que ela seja forte e valente, Pai, agora na obra, para executar da melhor maneira possível, como o Senhor tem chamado, Pai. Derrama, ó Pai, um espírito de ousadia, Senhor, e de entendimento e de graça, em nome de Jesus. Pai, então, em tuas nosso irmão Kaique, Pai, o enviamos debaixo da tua graça. Senhor, que o teu poder venha se derramar no coração, Pai, desta criança, para que ele cresça, Senhor, debaixo do teu envio santo, ó Pai, que as dificuldades, Senhor, caiam por terra, que nenhum embaraço, Senhor, venha cair, Pai, no seu coração, mas que ele cresça, Senhor, debaixo da obediência, ajudando o seu irmão, ajudando a sua mãe, os seus irmãos, e obedecendo, ó Pai, em tudo quanto lhe for entregue. Senhor Jesus, apresentamos em tuas mãos, Pai, tua serva, a nossa irmã Bispa Nilda. Toma em tuas mãos, Pai, que o Senhor possa quebrar todo jugo, toda barreira, Pai, todo impedimento. Abençoa ela, Pai, nessa saída. Ela está mudando, Pai, de região, mudando, Pai, de cidade. Meu Deus, prepara o coração dela, dá habilidade, Senhor. Abra-lhes os seus olhos, os seus ouvidos, ó Pai, para combater toda e qualquer, Pai, opressão do mundo espiritual. Senhor, que ela esteja, Pai, direcionada e enviada debaixo da tua unção, para quebrar, Pai, toda a força daquele demônio, Pai, que se localiza naquela imagem do Francisco, ó Pai. Ó Pai, nós declaramos agora, Senhor, do Francisco de Assis, Pai, nós quebramos agora, Pai, toda e qualquer influência de principado, potestade, toda ação contrária, Pai, naquela cidade não vai, Pai, derrubar a tua serva, nem abater a sua fé, Pai, nem fazer com que ela retroceda, mas que as portas estejam abertas. Pai, nós profetizamos e declaramos, Senhor, que no nome de Jesus, Pai, ali, Senhor, naquela cidade, ela possa receber terras, possa receber, Pai, lugares, meu Deus, para cultuar o teu nome. Senhor, que não abrir e fechar na sua boca, Pai, que os milagres aconteçam, Senhor, que as marcas apostólicas, Senhor, estejam sobre ela, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós a enviamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos para o sofá e depois já estará liberada em nome de Jesus. Glória a Deus. Não, pode voltar para aqui, pastor. Volta para cá em nome de Jesus. Glória a Deus.
Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado. Vamos orar por Israel. Estenda sua mão em direção à bandeira de Israel. Em nome de Jesus, Pai, apresentamos os israelitas em tuas mãos. Toma, Senhor, essa nação, este povo, a quem o Senhor ama e quer bem. Pai, transforma, Pai, a vida dos israelitas. Transforma, Pai, a situação espiritual, financeira, sentimental. Toca, Pai, Israel. Libera, Senhor, sobre os israelitas, Senhor, todas as sortes de bênção. E que eles, ó Pai, se enriqueçam, fortaleçam, sejam verdadeiramente transformados pela tua unção, pelo teu poder. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a nossa irmã também, né, que vai viajar, né, que Deus te abençoe. Vem aqui para nós orar. Ela vai viajar, ela vai mudar, né? Vai mudar. Senhor, aqui está, Pai, a tua serva. Apresentamos ela e a casa dela, Senhor. Ela vai viajar, vai mudar, Senhor. Vai embora, Senhor, da cidade de São Paulo. Meu Deus, que o Senhor, Pai, acompanha não só ela, Pai, mas acompanhe toda a casa dela, Senhor. Que esta unção, Senhor Jesus, alcance a vida do seu esposo, dos seus filhos. Meu Deus, que seja uma mudança de localidade, mas, Pai, ali elas vão andar juntas. Ali, Pai, vão começar um novo tempo, Senhor. Ó, Pai, talvez no tempo que elas não viveram aqui, elas vão viver lá. Meu Deus, que o Senhor venha derramar sobre esta família, Senhor, os laços da unidade. Ó, Pai, da transformação, da libertação, da cura, Senhor. Ó, Pai, levanta, Senhor, um novo tempo na vida deles, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós os enviamos, ó Pai, debaixo da tua misericórdia. Amém. E amém, Senhor Jesus. Agora chegou o momento que nós vamos celebrar no Senhor com aquilo que temos de melhor, que é a nossa oferta.